Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Juliana Lopes, hoje com deputados federais, deputada Talíria Petroni, do PSOL, e deputado Rodrigo Valadares, do PL. Vamos ao primeiro tema de hoje. Estados Unidos confirmaram agora à noite um novo tarifaço sobre produtos brasileiros. Após a investigação com base na Lei de Comércio Americana, o USTR, Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, concluiu que o Brasil adota práticas discriminatórias no comércio com os norte-americanos e defendeu a aplicação de nova sobretaxa sobre exportações brasileiras. O governo do presidente Lula não havia enviado representantes para discursar nas audiências em Washington, onde discutiu a aplicação da sobretaxa de 25% sobre os produtos brasileiros. Nesses últimos meses de tentativas de negociação, o governo acertou ou errou na estratégia contra o tarifaço? Vamos começar esse debate a partir de agora. Muito bem-vindos, deputada Talíria Petroni, deputado Rodrigo Valadares. Deputada, queria começar com a senhora. Vamos começar com esse debate. O governo brasileiro acertou ou errou na estratégia de não ceder às demandas dos Estados Unidos antes do tarifaço? Boa noite, Juliana. Boa noite, deputado, todos que nos assistem. Eu acho que a primeira coisa é a gente compreender o que está por trás disso tudo. Os Estados Unidos querem usar o Brasil e a América Latina para tentar superar uma situação que está evidenciada pelo fato da China ultrapassar economicamente os Estados Unidos, que tem mudado a geopolítica mundial. E o Brasil é uma potência econômica, ecológica, se olhar, por exemplo, para as terras raras. Então, existe um interesse econômico muito brutal dos Estados Unidos no Brasil, frente ao papel que o Brasil ocupa na América Latina e no mundo. E o presidente Lula tem sido um estadista nesse cenário. Procurou os Estados Unidos, procurou Trump, para tentar manter a relação entre os dois países concentrando no tema econômico, nos interesses econômicos mútuos. Mas, infelizmente, a gente tem um grupo político no Brasil, expresso pela família Bolsonaro, que lidera a extrema-direita brasileira, que tem tentado atrapalhar o tempo todo essa relação. É impressionante que a gente tenha um senador candidato à presidência da República que não tem outro nome, marionete de um presidente da República de outro país. Veja, Eduardo Bolsonaro, primeiro, fugiu do seu mandato, e depois, agora, está foragido da justiça, acusado de coação, de tentar interferir na justiça brasileira no caso de condenação do seu pai, e, ao mesmo tempo, fazendo reuniões diversas com autoridades estadunidenses para impor uma tarifa que vai atrapalhar empresários brasileiros, atrapalhar trabalhadores brasileiros. Ele, no momento em que se determinou a tarifa de 25%, em relação aos produtos brasileiros, disse que agradecia Trump, disse que Deus devia abençoar Trump e os Estados Unidos. Ele chegou a cogitar o uso de caças estadunidenses para a garantia da liberdade no nosso país. Veja, como vocês sabem, eu sou uma deputada de esquerda, mas esse não é um tema de esquerda ou de direita. Proteger a economia brasileira, proteger a soberania nacional, deveria ser algo que todos os brasileiros e representantes da política brasileira deveriam fazer. Infelizmente, não é o que a gente tem visto. Então, primeiro, há um interesse econômico grande dos Estados Unidos em relação ao Brasil e ao conjunto da América Latina. Segundo, há dois projetos de país que estão expressos quando a gente trata desse tema. Um que quer submeter o Brasil aos Estados Unidos, ao autoritarismo dos Estados Unidos, a submeter economicamente o Brasil à liderança estadunidense, e outro que quer avançar num projeto de soberania nacional, num projeto que cuide do povo brasileiro, dos empresários brasileiros, dos trabalhadores brasileiros. Infelizmente, os mesmos que estão incentivando tarifas estadunidenses que vão atrapalhar a economia brasileira são os que estão envolvidos em grandes escândalos de corrupção
ligados a Banco Master, agora o presidente do PL envolvido em escândalos relativos a emendas parlamentares. Então, me parece que é também, para terminar, uma tentativa de, olhando para um cenário eleitoral em que Flávio Bolsonaro derrete, é uma tentativa de se salvar a partir, inclusive, quando Flávio tenta dizer que está tentando resolver essa situação, pedindo para adiar a tarifa, no fundo, o que ele quer tentar se salvar num cenário eleitoral em que ele está cada vez mais ladeira abaixo, perdendo para o presidente Lula, que será reeleito. Deputado Rodrigo Valadares, a mesma pergunta. O governo brasileiro acerta ou erra na estratégia contra o tarifaço, um novo tarifaço? Deputada Talíria, agradeço sua presença aqui para esse debate. Juliana, agradeço à CNN a oportunidade, que o nosso Deus, Senhor dos Exércitos, possa ir à frente e nos dar um debate produtivo e resolutivo, um debate que seja enriquecedor para o povo brasileiro. Antes de entrar no tema, Juliana, eu acho que a próxima vez que eu vier debater com esquerdista, eu vou trazer um cronômetro para saber quanto tempo demora para sair a palavra Bolsonaro. Eu acho que aí foi menos de 1 minuto e a deputada repetidas vezes fala em Bolsonaro. Eu acho que existe uma certa fixação da esquerda pelo ex-presidente Bolsonaro, pela sua família, é algo que eu não consigo compreender. Mas o que nós temos de maneira muito clara, Juliana, é que hoje fica evidente que o PT tem agora um novo apelido. O PT não é somente agora o partido das trevas, o partido dos traficantes, é também agora o partido do tarifaço. Vejam que na própria chamada é informado que Lula sequer mandou um representante para os Estados Unidos para que o tarifaço fosse discutido. Vejam a importância que o ex-condenado que está no poder por uma manobra judicial deu ao tema das tarifas. Sequer mandou um representante. Lula passou todos esses anos com bravatas contra os Estados Unidos, chamando Trump de fascista, dizendo que se ele deseja jogar truco, ele iria tomar um 6, fazendo enfrentamentos e bravatas públicas, não se importando com essas questões de manter uma boa diplomacia. Pelo contrário, eram ataques atrás de ataques, e aí até o próprio presidente Trump confirmou que Lula é uma pessoa volátil, porque naturalmente ele deveria chegar na frente do presidente, fazer juras de amor, e quando o presidente via as bravatas públicas e o besteirol que Lula falava, naturalmente se impressionava. E Flávio Bolsonaro, esse sim, mostrou ser um estadista, mesmo não sendo presidente, sendo um senador, foi lá para tentar resolver a bagunça criada pelo governo do PT. Um governo que não tem nenhum tipo de alinhamento com o que o sentimento brasileiro carrega a nível internacional. É um governo que nos causa vergonha a nível internacional, se afasta dos nossos tradicionais aliados, das democracias ocidentais, dos países de matriz cristã, para se aliar a ditaduras sanguinárias, para se aliar a regimes totalitários e fazer bravatas públicas contra os nossos aliados. E aí, quando toma a resposta, quer colocar a culpa no outro. Isso é um absurdo. Eu preciso dizer, a deputada Talíria mentiu descaradamente, dizendo que Lula procurou o presidente Trump. Isso é mentira. Está registrado que Lula, por diversas vezes, disse que não iria procurar o presidente Trump, disse que não iria buscar o presidente Trump, ficou com bravata. Flávio foi lá tentar resolver e agora o caos está instalado. Hoje fica claro e evidente, Juliana, o PT quer as tarifas para o povo brasileiro. O PT construiu o cenário perfeito, a tempestade perfeita para que as tarifas fossem aplicadas. O presidente não é Bolsonaro, será a partir de 27. O presidente é Lula. É responsabilidade dele resolver. E o próprio governo americano, Juliana, foi que disse que o governo brasileiro não teve uma boa condução e isso resultou nas tarifas. O PT é o partido das tarifas.
A gente tem mais espaço para mais uma pergunta. Deputada Talíria, qual peso vai ter o tarifaço nas eleições presidenciais? De alguma forma, a gente já está tratando disso aqui. Algum candidato pode se beneficiar dessa pauta? Primeiro, eu quero só lembrar ao deputado, com todo respeito, que Bolsonaro não vai ser presidente em 2027 porque ele está preso. Ele foi condenado, não sei se o senhor se recorda, por tentativa de golpe de Estado, por liderar uma organização criminosa. Ele está preso, por enquanto, em prisão domiciliar. Vamos ver se vai continuar, já que o tempo todo ele está ferindo a lei, como é típico da família Bolsonaro. Segundo, queria dizer também que o filho dele também não será presidente. As pesquisas mostram que a situação de Flávio Bolsonaro é literalmente ladeira abaixo. As últimas pesquisas mostraram que o presidente Lula lidera com 45 pontos contra 37 pontos percentuais de Flávio Bolsonaro. Não tem cenário possível para a família Bolsonaro retomar o poder. Porque o povo sabe o que é importante para ele, sabe? A trabalhadora doméstica que pega 2 horas de ônibus e volta para casa, a caixa de supermercado que está numa exaustiva escala 6x1, sabe que o que ela quer é ter um presidente que tira o Brasil do mapa da fome. Ela sabe que ela quer ter um presidente que está liderando, ao lado das bancadas de esquerda no Congresso Nacional, o fim da escala 6x1. Aliás, a extrema-direita sistematicamente tentando atrasar o avanço do fim da escala 6x1. Queria que o senhor conversasse com o Davi Alcolumbre para ele poder botar para frente, inclusive no Senado Federal, a extrema-direita junto com parte do Centrão, que muitas vezes se alia com os senhores. O povo brasileiro sabe que quer um país que garantiu isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Estou falando de enfermeira, de professora, eu sou professora do chão da escola pública. Então, esse é o projeto de país que, junto com tudo isso, a democracia é negociável, a soberania é negociável. E olha o que Flávio Bolsonaro está fazendo. Depois que ele percebeu que a sistemática tentativa de atacar a democracia, atacar a soberania brasileira, estava tendo impacto eleitoral, porque eu não sei onde o senhor vive, deputado. Ou é no mundo da fantasia, ou o senhor e os senhores da extrema-direita têm apego a fake news. Eduardo Bolsonaro reuniu com autoridades estadunidenses para pedir a tarifa, o aumento de tarifa para o Brasil. E mais, disse que, olha, muitas vezes a diplomacia não é o melhor caminho. Talvez os Estados Unidos devam enviar caças para garantir a liberdade no Brasil. O que é isso? Defendeu não só tarifas, que vai atacar empresários, atacar trabalhadores, como também uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. Mas veja, claro, vocês deixaram o Brasil com 33 milhões de famintos, com metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar, com profundo empobrecimento, enquanto Lula tirou o Brasil do mapa da fome, sabe? Vocês estão com o líder de vocês, Bolsonaro, preso, porque tinha inclusive um plano para matar o presidente da República. O que é isso? Isso é inadmissível, para matar o ministro do Supremo. Então, o que está colocado não é quem é de esquerda, quem é de direita, e eu sou uma deputada de esquerda. Eu acho que a esquerda defende os trabalhadores brasileiros, mas qual projeto de país nós queremos? Um que defende uma democracia negociável, a soberania, os trabalhadores, ou aquele que quer ser capaz dos Estados Unidos, expresso no projeto liderado por Flávio Bolsonaro e pelo Bolsonaro preso. Deputado Valadares, qual é o peso do tarifaço nas eleições presidenciais? Olha, o peso vai ficar claro pelo culpado do tarifaço, que é o atual presidente. E eu ouvi aqui, tentando entender, ficou um pouco confuso. Aqui, para mim, o que a deputada Talíria estava defendendo fez uma verdadeira salada de frutas, como é costumeiro de membros da esquerda, sobretudo do PSOL. Mas não é de se estranhar o partido que defende aborto, o partido que defende a legalização das drogas, o partido que defende bandido, o partido que queria... inclusive, a senhora fez uma lei para que assalto não fosse mais crimes. É um filho teu. Então, você fala, é o pai de família que tem o seu celular roubado, que você não quer mais que o assaltante seja punido. São essas coisas que vocês defendem e querem falar em mapa da fome, em tirar as pessoas... Vocês deveriam sair
dessas belíssimas praias que o Rio de Janeiro tem. Você deveria tirar o seu presidente lá do conforto dos palácios de Brasília e vir conhecer o Brasil real, o Brasil de Canidé de São Francisco, o Brasil de Carira, dos municípios, dos povoados de Simão Dias, dos locais onde tem terra de chão batido, que são nesses locais que eu ando, foram desses locais que eu vi. O meu eleitor está nesses locais. O meu eleitor é o motorista de Uber que é sobrecarregado com impostos quando vai fazer sua cesta básica. É o entregador do iFood. É o dono de uma pequena barbearia que é esmagado pela burocracia estatal do seu governo. O meu eleitor está nos povoados em terra de chão batida. E esse eleitor ainda está com fome. Vocês estão há anos e décadas no poder e o PT escravizando o nosso povo nordestino e vocês mantendo o nosso povo nordestino na escravidão, porque é isso que vocês desejam. Ver o nosso povo miserável, pobre, para ser cabide eleitoral para vocês. Diferente, Talíria, do seu eleitor, que é o fumador de maconha, filhinho de papai, que estuda na UERJ, o meu eleitor, esse é o trabalhador brasileiro nordestino. E esse eu conheço. Esse a senhora não conhece. O seu presidente já não conhece mais. E vocês deveriam vir conhecer o Brasil real. Vir conhecer o nosso Nordeste. Ir lá no Rio Grande do Norte, onde bilhões foram gastos numa transposição e ela está seca. E ela está sem água, porque a água não chegou para o povo. Mas os cofres da Odebrecht foram lotados de dinheiro de corrupção da transposição do nosso Rio São Francisco, para financiar campanhas do PT, para financiar campanhas dessa quadrilha. Então, se você deseja tanto tirar o nosso povo, sobretudo o meu povo nordestino, da fome, que sofre muito e que é escravizado por essa elite, manda a turma do seu presidente parar de roubar, parar de dar déficit em estatal, parar de roubar os mais vulneráveis, os velhinhos do INSS. Quer que eu te leve, Talíria, numa casa de taipa aqui em Sergipe, onde nós tivemos um velhinho desfalcado do INSS, onde o irmão de Lula está até o talo nesse escândalo? Eu lhe mostro o Brasil real, que é diferente da fantasia abortista maconheira que o pessoal defende. Eu sei o que é o nordestino trabalhador, que acorda antes do sol nascer e vai dormir 2, 3, 4 horas da madrugada. Eu sei o que o cara tem que acordar cedo para tirar a lei da vaca, para dar o seu sustento à família. Ok. Onde ele é absorvido por um monopólio de laticínios pela alta regulamentação estatal que vocês defendem. E tem que vender um litro de leite a preço de banana para sustentar a sua família. Ok, deputado. Então é isso que vocês defendem, os grandes oligopólios. Venham conhecer o Brasil real e eu tenho certeza que você vai mudar a sua concepção de mundo. Para a gente encerrar esse assunto, passar para um próximo bloco com mais debate, 30 segundos para cada. Deputada Talíria Petroni. Olha, o senhor que deve estar fumando maconha, porque o Brasil real, desculpa, é o Brasil que tem Bolsonaro preso, condenado por tentativa de golpe de Estado. É o Brasil em que teve Flávio Bolsonaro com lavagem de dinheiro. Lembra da Cacau Show? Flávio Bolsonaro, que homenageou miliciano, que domina mais da metade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eduardo da Nóbrega, chefe do escritório de crime, mata, tortura, extorque. Esse é o Brasil real. Mas nós superamos esse Brasil real e estamos reconstruindo o nosso país com o presidente Lula e ao lado do povo brasileiro. Deputado Rodrigo. Olha, deputado, eu nunca diria que a senhora fuma ou não maconha, mas eu sei que o seu partido defende a legalização da maconha. Eu sei que a senhora defende a legalização do assalto. Eu sei que a senhora defende que PCC e Comando Vermelho não sejam tratados como terroristas. Eu sei que vocês passam a mão na cabeça de bandido. É isso que eu sei. Então, eu acho que é importante deixar muito claro as distinções do que cada um defende, para que o povo possa entender quais são os projetos de Brasil apresentados pela esquerda e pela direita.